Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Minutos de Conexão. Estou passando por aqui hoje para nós conversarmos um pouquinho a respeito da afirmação da primeira-dama do estado de São Paulo, Bia Dória, mulher do governador João Dória, que alguns dias atrás ela disse que não é correto dar comida e roupa para moradores de rua. Será que essa é uma afirmação correta acerca do nosso relacionamento com aqueles menos favorecidos que moram na rua ou que não moram na rua, mas que necessitam de ajuda? Eu penso que essa é uma afirmação que não é correta. E eu quero dar 6 motivos para vocês, rapidamente, pelos quais eu creio que nós não devemos seguir a recomendação em que pese algumas coisas que eu creio que ela está certa, mas que não devem ser levadas em conta na hora da ajuda. Primeiramente, eu creio que nós devemos ajudar os pobres, porque essa é uma recomendação bíblica. A Bíblia como um todo, em contextos e situações diversas, ela ensina, convoca e nos chama a ajudar o pobre. O Pentateuco fala sobre a ajuda dos pobres, inclusive dizendo que quando fossem recolher a colheita, que não recolhessem os cantos da fazenda para que os pobres passassem por ali e recolhessem. Não poderia nem mesmo recolher aquilo que caiu, para que os pobres que viessem atrás pudessem recolher. Os profetas, em contextos e situações diversas também, falaram da ajuda que se deve dar ao pobre, ao estrangeiro, ao miserável, inclusive denunciando o Estado muitas vezes. Jesus Cristo também, quando esteve aqui na terra, se relacionou com os pobres, ajudou os pobres, inclusive pregando em cima de uma das suas parábolas mais conhecidas, que é a parábola do bom samaritano. Os próprios apóstolos, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, também ajudaram os pobres e se esforçaram para isso. Gálatas 2,10 fala sobre isso, onde Paulo diz que ele se esforçou para cuidar aos pobres. E esse esforço, essa conscientização de ajuda aos pobres veio por meio de uma recomendação apostolar lá em Atos 15. Então, primeiramente, é importante ajudar os pobres porque a Bíblia assim diz. Em segundo lugar, é importante nós ajudarmos os pobres porque ignorar a dor alheia, o sofrimento alheio advindo de pobrezas ou situações ou outras circunstâncias, ignorar a dor alheia, a semelhança de sacerdotes e levitas que lá na parábola do bom samaritano foram denunciados por Jesus por esvaziarem o conceito de amor ao próximo, reflexo do evangelho. Então, quando não se ajuda o pobre, quando se passa de largo a necessidade alheia, a dor alheia, como sacerdotes e levitas fizeram, é esvaziar a cruz de um dos seus sentidos, que é o amor e a devoção ao próximo. Em terceiro lugar, eu creio que é importante nós ajudarmos os pobres, porque com exceção da recomendação de 2 Tessalonicenses 3,10, de que aquele que não trabalha não come, com exceção desse texto, em nenhum local na Bíblia, pelo menos não me lembro, de que haja uma recomendação ou condições ou pré-condições para se ajudar a uma pessoa que precise. Em quarto lugar, e olha aqui para mim, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, o imoral, o viciado, o pobre, o miserável, é o espelho de cada um de nós. Lembrem que pela graça nós fomos salvos. Antes da graça nós éramos cegos, miseráveis, pobres, nus, idólatras, viciados, escravos. E Jesus Cristo foi em nossa direção para nos salvar e nos resgatar pela graça. Então, aquelas pessoas que vivem na pobreza, seja por quais motivos forem, e mesmo viciados, imorais, elas são o espelho de cada um de nós antes da salvação. Em quinto lugar, eu creio que devemos ajudar aos pobres pelo fato de que o fato da pessoa estar na miséria, na rua, na pobreza, mesmo por escolhas pessoais dela, não exime cada um de nós de ajudá-la. Mesmo que ela esteja ali viciada, escrava, por culpa dela, isso não exime nós de ajudá-la. Digo isso porque quando a gente vai lá para Gênesis, lá no pecado de Adão, onde Adão nos representa,
Quando Adão pecou, eu pequei junto e você pecou junto. Todos nós pecamos. Adão, ele escolheu renunciar à riqueza de Deus para viver a sua miséria. E toda a trajetória da Bíblia, todo o enredo da Bíblia é Deus atrás do homem que fez escolhas erradas na vida e renunciou ele do início ao fim. Então, se Deus não deixou e não deixa e não deixará de ir atrás daqueles que o renunciaram, que decidiram viver na miséria, quanto mais eu e você. Então, mesmo aqueles que querem estar lá, eles devem ser objeto do nosso amor. Em sexto lugar, eu creio que nós devemos ajudar os pobres, porque a ação social hoje, e a ajuda, mesmo que particular a uma pessoa, é uma das maiores portas de acesso que se abre para que possamos, junto com a ação social, falarmos do amor e da salvação em Jesus Cristo. Por isso que eu creio que, com todo respeito à primeira-dama do Estado de São Paulo, eu creio que é nossa obrigação ajudar os pobres, os miseráveis, os nus, os desempregados, as prostitutas, os imorais, porque fazendo isso estaremos participando de uma das verdadeiras naturezas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele e se inscreva no nosso canal e que Deus te abençoe.